Olá, sejam bem-vindos. Episódio número 2 do Protagonize, a nova temporada, tá vendo? Cenário novo, estrutura nova, tudo pra gente conversar um pouquinho mais sobre essa grandeza de conhecer-se internamente e poder, o que, gente? Assumir o comando da nossa vida. Será que isso é possível? Em que momento a gente vai virar uma chavinha ali, entender o que é comando, né? O que é que a gente pode assumir o comando da nossa vida? Eu tô aqui mais um dia com Daniel Brujinho, nosso mestre. Daniel, eu amo uma frase, né? Alguém que já me conhece um pouquinho mais sabe que eu sou a mulher das frases, gosto demais. E tem uma que a gente sempre fala assim: você não pode escolher como é que começa o seu dia, mas tem poder para determinar, escolher como é que ele vai terminar. Faz sentido essa questão de comando, Dani? É assim mesmo a gente entender que talvez as coisas não comecem do jeito que você programou. Até porque, né, Dani, vamos pensar. A gente nem pode comandar um dia perfeito, né? Se você pensar que você tem o controle para comandar um dia perfeito, pode perder inúmeras oportunidades, não é? A gente tem uma ilusão muito grande de que é possível controlar o externo. Você não pode controlar o externo, imagina. Centenas de pessoas que você pode num único dia ter que lidar, circunstâncias que vêm acontecendo, como um trânsito, por exemplo, Uhum. um equipamento que deu errado numa coisa que você precisa fazer, a internet que não funcionou. O externo não dá para controlar. E as pessoas que têm essa expectativa, meu Deus, a vida é um inferno, né? Porque você tá com uma expectativa de algo que é impossível. Uhum. Então, impossível, né, você controlar o externo. Agora, você pode sim assumir o comando ao ponto de que você vai tomar a decisão melhor para você, aquela que vai te beneficiar, em cada um desses acontecimentos. Hum. Isso é 100% possível e essa é a busca, né? Você de uma forma consciente, tá, aconteceu uma situação aqui que eu não estava esperando, não estava no meu programa, no meu cronograma, no que for. Como é que eu posso tomar uma decisão aqui que vai me beneficiar e que não vai prejudicar ninguém? Isso é possível fazer a cada instante. Mas para isso você precisa estar no comando da sua vida. Se você não tiver no comando, vai ter uma outra pecinha aí que está tomando a decisão por você. E é interessante a gente pensar, então, assim, porque olha só que legal. Se a gente puder colocar um tema, então, no episódio de hoje, é como assumir o controle da sua vida. Porque é de fato a única coisa que você tem controle. Da sua vida, da reação às adversidades, às coisas externas, aos imprevistos e à vida que acontece externamente. A única coisa que a gente controla, né, Dani? Exato. Porque é o que você já falou, não é um desgaste. E uma vez a gente comentou, não sei se foi nos bastidores, porque a gente conversa muito nos bastidores, viu? Eu não sei se foi nos bastidores ou aqui, no episódio, num dos episódios, onde a gente falou que quando a gente pensa em controle, surge a escassez, né? Uhum. Porque eu quero estar no controle das coisas, então eu limito porque tem que ser daquele jeito, aquele dia que eu imaginei, aquele projeto que eu imaginei. Esse episódio, por exemplo, né? A gente até, eu vou contar uma de bastidores aqui, Dani. É bem legal, porque a gente veio e foi pensar nos temas para a próxima temporada, essa que a gente está vivendo agora. Dani trouxe umas sugestões, e aí a gente foi tentar conversar um pouquinho. Não, a gente nem faz isso, né, Dani? A gente deixa aqui para ver de uma forma mais natural ainda, porque se a gente pensar em controlar isso, pode ser que a gente perca a grandeza da conversa, do insight que surge ali na hora. Então é bem leve nesse sentido e verdadeiro. O que está acontecendo aqui, o que você está assistindo aqui, de fato está surgindo agora. Existe um tema para nortear a nossa conversa, mas só isso, né, Dani? A gente Exato. deixou livre porque, de fato, pensar que a gente vai controlar o que falar, o que fazer estrategicamente, pode roubar a grandeza. E se a gente levar esse paralelo para a vida, para as coisas e como a gente reagir, tem grande sentido, né, Dani? É nessa forma. Total, total. Eu acho que a preparação ela é importante, Uhum. ela pode ser útil de muitas formas, só que se isso virar, se você se colocar numa caixinha nessa preparação, você está destruindo o que tem de mais lindo na vida, que são as coisas que surgem que você não tinha como prever. Então, já que é para falar de bastidor, a gente tava falando de cinema agora há pouco, Sim. né? E aí eu sou completamente apaixonado pelo Stanley Kubrick.
né? Ele fez Laranja Mecânica, fez 2001 Odisseia no Espaço e vários filmes brilhantes. E o Stanley Kubrick, ele tinha um planejamento de cada centímetro do que ia acontecer naquele set. Tudo, cada objeto que estava lá, cada plano, tudo planejado. Só que a cabeça do homem era aberta que nem um radar. Então ele estava sempre pronto para possibilidades diferentes que poderiam ocorrer. Sim. Uma que me marcou, quando ele estava gravando Laranja Mecânica, eles estavam lá para fazer uma cena, tudo planejado. E aí o ator principal, qual que é o nome dele? Você lembra? Malcolm... Não vou lembrar O agora. ator principal do Laranja Mecânica. Tá. Aí depois a produção coloca o Sim. nome dele aqui embaixo. Ele entrou no set, antes de começar a gravar, assobiando Singing in the Rain. Porque ele estava assobiando aquilo. O Kubrick, radar aberto, olhou para aquilo e falou: é isso. Cancela o que a gente ia fazer, que a gente vai filmar a cena com isso. E se tornou uma das cenas mais icônicas da história do cinema, talvez. Uma Sim. cena super violenta, horrorosa, mas ficou marcado. Uma cena icônica. Imagina se o Kubrick ficasse no quadradão dele. Ah, não, isso aqui não estava previsto, não é isso que vai acontecer. A gente teria perdido uma cena brilhante, né? Então essa coisa de você estar aberto para o novo, para as circunstâncias, além de deixar a vida muito mais leve, mais divertida, você começa a criar uma série de possibilidades maravilhosas, né? É bem legal pensar dessa forma, até porque eu gosto muito desse equilíbrio que o Daniel trouxe agora, porque também não é para levar as coisas, né, sem compromisso. Ah, não, vamos lá, vamos fazer, vamos ver no que dá na hora. Não se trata disso. A gente tem estratégia, planejamento, principalmente falando da parte profissional, de projeto, de carreira. Não dá para levar a vida como ela, né, sem pensar nela. Mas estar aberta às novas possibilidades. Uma das formas, Dani, que eu gosto dessa questão de estar aberta, eu penso que me proporciona a possibilidade de estar aberta para novas possibilidades, é também se questionar, né? Talvez algumas perguntas, né? Tipo, por que não? Eu gosto muito de um lugar onde nós estamos aqui em 4 pessoas, tem 2 na equipe aqui de produção, tem eu e o Dani aqui fazendo o episódio para vocês, mas em todo momento a gente conversa e traz a pergunta, né, do outro. Olha, eu achei assim, como é que você acha que pode ser? Porque existe uma forma da gente ter uma outra visão e o outro contribuir para aquilo e ficar ainda cada vez melhor. Eu gosto quando a gente traz mais ideias, né? E aí o resultado sai melhor. Agora, aquela situação onde você tem o comando de tudo preparadinho e é como o seu jeito, fica escasso. Eu ligo muito ao controle com relação à escassez. Ligo muito essa verdade de tudo que é controlado. Até quando a gente fala de prosperidade financeira, né, Dani? Da questão do dinheiro também, a energia que é o dinheiro. Tudo que é controladinho, né, tende a ser escasso. Exato. Né? O nível de informações que a gente consegue ter numa mente, ela é escassa. E quando você tem 4 pessoas juntas, você amplia demais isso, né? Demais. E aí eu tô falando aqui de conhecimento, informação na mente mesmo, Sim. né? Quando você abre o seu quadrado para receber novas informações, você está amplificando o poder que você tem ali numa reunião, por exemplo, de trazer coisas melhores para a sua vida. Qual que é o segredo que eu percebo comigo mesmo, né? A minha mente, ela vai querer ficar no quadrado dela. Tá. Ela vai fazer de tudo para ficar naquele quadradão. Quando vem uma ideia nova, ela rejeita. Uma ideia de fora, de uma outra pessoa, ela fala, não, eu tenho uma ideia muito melhor aqui. Inclusive, essa minha ideia é incrível, perfeita e maravilhosa e eu vou brigar para ficar com a minha, né? Essa é a luta do ego. Eu já por crença, por entender isso e por ter essa coisa dos conceitos que a gente traz aqui, eu penso, esse é só o meu quadrado. Eu não estou conseguindo enxergar o poder que tem essa ideia, porque o meu quadrado está limitado. Vamos experimentar? Então, às vezes você começa a experimentar uma série de coisas na sua vida que a sua mente racional rejeitou. Mas você conta essa história para você mesmo. Minha mente está rejeitando porque esse é o quadradinho dela. Ela quer se manter na zona de conforto, sem fazer nada de diferente. Vamos experimentar essa ideia aqui que não faz o menor sentido para mim nesse momento. E aí você experimenta começam a ser coisas incríveis. Aquele quadrado, vamos supor que fosse de 2 metros quadrados, ele vira um de 8, né? Com 4 pessoas conversando. E é muito bonito isso, assim, quando você
só consegue enxergar o valor da coisa mesmo depois de pronto. Mas você se permitiu fazer algo que você não estava enxergando naquele momento. E uma forma da gente não se perder, Dani, como é que pode ser? Porque também, né, um perfil assim, sempre controlador, a tendência do ser humano é pular para outro extremo, que é isso que a gente falou, não se planejar, não preparar, não ter um mínimo de cuidado que precisa e estar aberto às possibilidades. Uma das formas seria definir prioridades. Sem dúvida. Tudo que você for criar na sua vida que é algo para o futuro, né? Então, eu vou ter um evento que vai acontecer na próxima quinta-feira. Faz muito sentido você ter uma reunião com a equipe dias antes, às vezes até meses antes, dependendo do tamanho do evento, para planejar tudo aquilo, definir prioridades, definir o que vai acontecer. Só que a equipe como um todo, ela tem que ter essa fluidez de que, assim, quase impossível acontecer do jeito que está aqui. Sim. E a hora que não acontecer do jeito que está aqui, é que você vai chegar ali na encruzilhada da decisão, né? Então, mesmo as prioridades, às vezes, a prioridade número 1 pode cair ali naquele momento, né? E aí vai chegar o momento de tomar uma decisão importante ali. E a pergunta principal é, de que lugar eu vou tomar essa decisão? Não tem muito como saber qual é a decisão certa, qual é a decisão errada. Mas tem, a pergunta que é a correta é, de qual lugar que eu vou tomar essa decisão? Eu vou tomar essa decisão a partir do medo ou a partir do amor? Eu vou tomar essa decisão a partir da mente ou a partir de quem eu realmente sou? Todas as vezes, sem exceção, que você tomar uma decisão a partir do medo, e o medo envolve julgamento, o medo envolve uma série de coisas que vem junto ali com o medo, né? Escassez, como você disse, é uma energia de medo. A tendência é que aquilo vai te prejudicar. De uma forma que você não conseguir imaginar racionalmente, mas aquilo te prejudica. Todas as vezes que você toma uma decisão pelo caminho do amor, pelo caminho da verdade, daquilo que é real, aquilo vai te beneficiar. E de novo, às vezes você nem imaginava como é que pode ter dado tão certo. Eu simplesmente tive empatia naquele momento, respeitei o acontecimento e as pessoas que estavam ali, e o resultado foi maravilhoso, né? Então essa é uma decisão que, isso sim pode ser uma grande prioridade de vida, talvez. Todas as vezes que algo sair diferente do que eu planejei, eu vou seguir o caminho do amor. Ah, mas como é que eu sei qual que é o caminho do amor, né? Sim. É complicado. É muito simples. É muito simples. Você vai criticar o erro de uma pessoa. Isso é uma energia de medo ou de amor? De medo. Crítica é do medo. Crítica é do medo. Você vai sentar com aquela pessoa e vai falar assim, ok, aconteceu isso. Vamos pensar juntos uma forma de resolver isso o mais rápido possível? De onde que vem essa energia? Sim, aí é do amor. Aí é do amor. Simples assim. Só que o medo ele vai tentar tomar conta de você. E uma das primeiras coisas que ele vai te trazer nesse momento é uma ansiedade. E a historinha que o medo te conta, porque isso é incrível ali. A sua mente, quando ela assume o controle, o ego, ela vai sempre te falar assim, faça isso que o seu resultado vai ser esse. Faça isso que o seu resultado vai ser esse. Toda vez que você segue ela, ela te entrega um resultado oposto daquilo que ela estava te dizendo. Brincadeira isso, né? É uma sacanagem, vamos dizer. E é muito incrível porque, assim, a gente a gente permite isso. E mais uma vez, toda vez eu trago essa fala, porque para mim foi o que não mudou a minha vida, porque eu sigo em mudança e graças a Deus por isso, mas começou um processo de mudança na minha vida. É saber que, com consciência disso, eu posso minimizar essa situação, trazer equilíbrio, que eu gosto muito quando a gente traz essa questão aqui. Eu respeito muito a questão das pessoas, por exemplo. A gente fala sempre de encontrar propósito da vida, de viver do que ama, e eu entendo que às vezes a vida levou a gente por uma situação, né, Dani, que não teve para escolher muito. Você foi levado para aquilo ali porque você tinha que sobreviver, você tinha que, né, viver, e a vida perdeu ali, entrou no automático porque ela precisava gerar um resultado. Mas a gente também traz um equilíbrio de que hoje, perto de outras gerações, a gente pode mudar, né? E aí é um primeiro passo, por isso que existe Protagonize-se, gente. Por isso que se você tá aqui, a gente tá muito feliz de receber você.
E se você lembrar de alguém agora, pensou em alguém, não fica pensando com a mente. Chegou uma intuição de uma pessoa que você lembrou, que vai curtir, que vai ser bom você encaminhar esse conteúdo para ela, não espera mais. Clica aqui no compartilhar, vai lá, encaminha para ela, porque deixa que ela faça o julgamento, né, Dani, se aquilo vai fazer sentido ou não. Porque isso é a sua intuição falando. Alguém vai precisar entender um pouquinho mais sobre esse assunto e você vai ser o canal que vai levar isso para ela agora. Isso é sensacional. Eu tenho certeza que depois, vindo ou não um feedback positivo, você vai se sentir bem melhor e bem mais pleno. E no comando da sua vida, da questão dos resultados que você promove, que é fluir no amor aí para as outras pessoas. Então, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que você está pensando agora. Qual que seria um primeiro passo, Dani? A gente ama primeiro passo, ama como fazer, ama como entender. Você já falou, né? Se a gente retomar ali no comecinho do episódio, você disse qual é a reação que eu vou ter em razão daquilo que aconteceu, daquele evento que aconteceu. E se não der certo? A gente vai fazer o quê? Pegar um chicote e sair lá, não deu certo, não tem jeito, comigo não tem jeito. Ou há uma possibilidade, Dani, porque a gente fez uma vida inteira de uma forma, né? Não é de uma hora para outra. Eu até falei, né? Comecei a implementar isso e ver transformação na minha vida. Não é de uma hora para outra. Como é que a gente lida com essa angústia de ter consciência e querer viver já lá na frente? Tem dois caminhos. Um que eu acreditei durante muito tempo e hoje eu vejo que ele é muito pouco efetivo. E um outro que é extremamente efetivo. O caminho número 1 é você começar a alterar suas crenças. Você tem crenças negativas com relação a um monte de coisas. O que pode ser uma crença negativa? É tudo aquilo que te prejudica. Tem certo e errado. Você fez, te prejudicou. Não, mas eu tava certo. Ser humano, você não tá vendo que você tá sofrendo, as pessoas estão sofrendo, te fez mal, né? É uma crença negativa e você pode transformar isso numa crença positiva. Então tem muita coisa de reprogramação mental, essas coisas que a gente faz e tal. Eu acreditei bastante nisso no período da minha vida. Só que você vai fazer isso com 1 bilhão de crenças. Talvez mais. Imagina quantas portinhas tem na sua mente. Sim. Quantas possibilidades você tem. Né? Às vezes uma coisa que super funcionou num evento, no outro evento não funciona. Porque tinha um monte de coisa ali que você não tá vendo. Que tá no intangível, né? Então essa é uma possibilidade. Nada de errado com isso. Não faz mal. Às vezes é até importante no primeiro momento. Mas esse é um caminho. O outro caminho é você assumir, você mudar quem comanda a sua vida. Então a sua vida ela pode ser comandada por 2 pontos. Ou pela sua mente, a sua mente comandando a sua vida, ou por você. Uma outra forma de dizer você é pela sua essência, de quem você realmente é. Na minha visão, nada vale mais a pena na vida, nesse momento para mim, é a prioridade da vida essa. Que é você reassumir o comando da sua vida pela essência, não mais pela mente. E se você é uma pessoa que tem uma mente brilhante, você não vai perder o brilhantismo da sua mente. Só que agora você consciência, isso é ser consciente, né? Você, no comando da sua vida, através da sua essência, você consciente vai lá naquela sua mente brilhante e vai utilizar tudo que você tem de informação, de ideias ali, a seu favor. Mas você não deixa mais a sua mente começar a ser reativa com os acontecimentos da vida, né? Então o primeiro passo seria práticas para que você reassuma o comando da sua vida a partir da essência e tire o comando da mente da sua vida. É você que vai tomar a decisão, não são mais as suas crenças, porque a maioria das suas crenças nem suas são. São de pessoas do passado que plantaram aquilo na sua mente. E aí, então, essas práticas, mesmo assim, vou voltar na questão do exercício mesmo ali, na prática. Entendi que não sou mais eu na minha mente, mas eu em essência que vou comandar. Mas às vezes, Dani, é um pouco complicado no começo. E eu tô dizendo isso porque eu sofri, o Daniel sabe disso, já compartilhei com ele, da questão de me castigar, de me punir, de dizer, ai, você fez errado de novo, ai, isso aqui como peso. E aí a gente sai de um comando da mente e você acha que você saiu porque você tá de novo a mente te castigando porque você não conseguiu realizar aquilo, né? E aí, a gente até, nesse momento que a gente tá gravando esse episódio, eu participo do programa Satoru do Daniel lá de desenvolvimento pessoal. Inclusive, se você quiser saber mais informações,
põe aqui, escreve pro Dani nos comentários que ele vai te explicar direitinho como é que você pode participar e saber mais e se desenvolver nessa área. A gente fez um compromisso, né? Alguns compromissos. Por exemplo, era de não julgar mais as pessoas, certo? E aí o Daniel foi incrível já no primeiro momento de dizer, calma, porque vai acontecer e você não precisa ficar bravo com você. Não fica bravo que você não conseguiu. Só reafirma o compromisso novamente de não julgar os outros, não julgar as situações. Então é isso que eu queria, Dani, que você comentasse um pouquinho dessa força de que consciente talvez não seja automático, em algumas questões até pode ser, porque foi muito verdade para você e aí passam a ser, né? Eu vivi isso com relação à mentira. Quando eu vi o peso da mentira, aquilo foi uma das coisas automáticas na minha vida. Uhum. Automáticas. Só que nem tudo é assim. Sim. Então, a gente não se martirizar porque está no processo, né, Dani? Entender que é um processo e fazer as conversas, as reuniões conosco mesmo, elas funcionam, né, Dani? Demais, demais, demais. Tem isso, né? O homem é o único animal que ele fica pagando várias vezes por um único erro. Então você comete um erro uma vez, você vai pagar por ele, normal. Só que a gente fica pagando diversas vezes pelo erro. Diversas vezes pelo erro. Eu fui fazer uma palestra recentemente para um grupo de tenistas e o treinador desses jovens é o Carlos Alberto Kimaí, que é um dos treinadores e tenistas mais brilhantes da história do Brasil. E aí a gente estava conversando sobre isso e ele falou que faz a diferença de um grande tenista para um tenista mediano, porque você pega ali os 100 primeiros do mundo, todos são brilhantes tecnicamente. Mas o que faz o cara ser um Rafael Nadal, um Roger Federer, né, o Guga do Brasil, é o fato de que o cara ele erra o ponto, e não é que ele não fica bravo com aquele ponto que ele errou, só que ele fica bravo 2 segundos. Então ele errou o ponto, ele... Poxa, errei. Ele errou às vezes o golpe mesmo. Só que pro próximo ponto ele tá zerado. Sim. Então, no longo prazo, faz com que esses tenistas ganhem muitos e muitos torneios, porque ele não fica acumulando a culpa. Tem tenista que deve levar de um jogo pro outro a culpa, né? Mas aí quando a gente chega nessa coisa do julgamento, né, que é o nosso compromisso, olha como a mente é sorrateira. Você vai com um compromisso com você mesmo de não julgar os outros. E aí você julga o outro. E aí você começa a julgar você mesmo, por ter julgado o outro. Vira o julgamento do julgamento. É julgamento da mesma forma, só que agora você está fazendo com você, né? O quanto que isso é ruim? Nem um pouco, nada. Esse é o primeiro passo. Quando você começa a perceber, isso é uma forma de consciência, né, do que a gente vem dizendo. Eu percebi que eu estou julgando. E você deveria comemorar demais, demais, demais. Eu percebi que isso é só um movimento involuntário da minha mente. Esse não sou eu. Você devia dar uma festa. Sim. Porque essa é a parte mais complicada do processo. A hora que você começa a diferenciar o que é o fluxo involuntário do que é você na consciência. Então deveria ser um momento de muita alegria, de muita felicidade. Poxa, eu já estou percebendo. Eu tenho alunos, eu acho muito bonito isso, que eles chegam com essa ideia deles. Nossa, eu tô super feliz. Minha mente tava fritando essa semana, mas eu percebia. Eu comecei a perceber que eu não sou aquilo. Eu não consegui controlar. Foi muito forte essa semana. Talvez até mais forte do que antes, porque tem aquela coisa, né? Antes de melhorar, vai piorar. Sim. Mas eu percebi. E aí eu vejo feliz. Aquilo me dá uma alegria gigante, assim, porque dos 45 passos que a pessoa tem que dar, ela já deu 43 nesse processo. Então é isso, a gente vai errar, a gente erra a todo momento, eu erro todo dia várias vezes e tá tudo bem. Só que você precisa continuar o processo. Qual que é o erro que talvez seja imperdoável nesse ponto? É você, isso não é pra mim. Eu não dou conta, é muito difícil. Isso funciona pro Daniel porque sei lá o quê. Isso funciona pra Lilian porque também blá blá blá. Isso é um pecado. Você tá desistindo da sua vida. Tem gente que fala assim, poxa, mas eu tenho 60 anos. Tá, mas e aí? Você vai viver quantos? Hoje em dia, a gente tem a probabilidade de viver 100 anos. Sim. Você tem mais 40 para explorar isso. Então, esse eu acho que é o único erro que pode tirar você do processo. Mas todos os outros é uma vida, assim. Eu não tenho expectativa de um dia na minha vida parar de errar. Eu nem penso nisso. Eu só penso que eu não quero mais sofrer mais do que esse erro trouxe para mim naquele momento, por exemplo. E eu também. Eu sempre brinco, né? Até
muito mais nas relações familiares, né? Ali, as mais próximas, as interpessoais, porque de fato ali, né, é o maior campo missionário que eu acredito no mundo, porque de fato é a sua esposa que sabe, é o meu marido, são os meus filhos que sabem de verdade como é que é e a gente vive ali, convive, então a probabilidade de acontecer mais erros, mais pisadas na bola, é ali. Então eu geralmente faço assim, olha, me desculpa, pisei na bola, não sou perfeita e olha, pode ser que aconteça de novo, mas a minha intenção é não acontecer, não fazer. Eu tô trabalhando para isso, mas pode ser, tá? E eu gosto de dizer isso mesmo para deixá-los livres também de falar assim, ó, não tem problema nenhum não, viu? Você pode, é só reconhecer e avançar para melhoria sempre. E quando você fala assim, essa consciência, né, de que ainda celebrar quando falou assim, cara, eu tenho a consciência agora. Eu também já me peguei em alguns momentos assim. E acho que dá um gás a gente acreditar na gente, né, Dani? A gente passa a acreditar, sabe? Então antes eu falava, hoje acontece qualquer coisa, eu falo, cara, eu já consigo. Sabe mais um troféuzinho? Uhum. Então, mais um troféuzinho que eu consegui. Então, numa outra situação, eu entro lá, olho, não, já consegui isso. Dá uma levada na moral, na autoestima, na fé em você mesmo, de que você vai avançar e que aquilo talvez tenha sido começou a ser um passado, aquelas atitudes começaram a ficar para trás, de fato. E é acreditar na gente também, né, que a gente não tá destruído. Exato. Não estamos condenados. Exato. Há uma luz no fim do túnel. Com certeza. E qual que é o ponto, né? Que é quando a gente diz isso. Então, por exemplo, será que eu devo acreditar que eu sou um ser incrível, perfeito, maravilhoso, dotado de poderes extramundanos, talvez, e eu sou espetacular? E a minha resposta é sim. Ah, mas aí eu não vou ficar, meu ego não vai vir à mente, eu vou achar que eu sou mais que os outros e tal. Olha a confusão que tem com relação a isso. Qual que é a grande diferença entre você mente no comando e você no comando e você se dizer essas coisas? Sou um ser maravilhoso, espetacular. Uhum. Quando é a mente no comando, ou seja, o ego no comando, você vai dizer assim, eu sou um ser espetacular, inclusive melhor que Sim. fulano ou ciclano. Isso é do ego. Quando você tá na consciência, na essência, sendo quem você é, você fala, meu Deus, que ser humano espetacular que eu sou. Igual a todos nós. Sim. E aí você começa, isso é uma parte muito deliciosa assim da vida, talvez uma das coisas mais gostosas. Você começa a olhar para as pessoas ao seu redor e você começa a ver o potencial daquela pessoa, ilimitado. E é uma delícia ver isso. E isso mexe zero com o seu ego. Você vê alguém fazendo uma coisa linda, maravilhosa, você fala: "Meu Deus, que incrível. Meu Deus, que incrível". E sem inveja. Sim. Olha a confusão que a gente tem com inveja também. Às vezes você fala assim: não, eu queria ter a vida daquela pessoa. Não tenho inveja de achar ruim disso, mas eu queria ter a vida daquela pessoa. Sem inveja. Não é uma inveja ruim. É ruim, porque você não tá querendo ser você. Sim. Você tá se desconectando de quem você é. Você pode super admirar uma pessoa e falar, nossa, que incrível. Incrível esses resultados. Como é que será que eu faço pra ter? Mas se você não tá feliz com o que você é hoje, você já tá partindo de um local que não é legal. Que é o que é partindo da insatisfação para ter uma satisfação no futuro. Isso raramente acontece. E aí vai uma enrolação atrás da outra, uma enrolação para. No episódio passado, no primeiro episódio da nossa nova temporada, nós fizemos um exercício, né, Dani? Fizemos um exercício sobre tão simples pra gente encontrar a paz. Você já assistiu? Se sim, escreve aqui nos comentários pra gente saber. E se não, tá chegando agora, eu vou reafirmar que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, mas tem episódios passados para você assistir também. E ali a gente falou disso, dessa simplicidade que as coisas acontecem, né? E a mesma forma agora, né? A gente tá colocando de novo que é tudo bem simples, a proposta é para que seja leve e é uma proposta divertida. E, de fato, ver no outro grandeza, plenitude, poder, talento, porque a gente só vê o que está dentro da gente. Então, primeiro a gente vê na gente, primeiro a gente consegue se reconhecer, para depois poder reconhecer o outro.
tem um versículo bíblico que eu gosto bastante, a gente já conversou bastante aqui sobre essas passagens, e tem uma que eu amo e eu falo que eu até brinco, que eu sou até abusada, que eu mudei uma palavrinha ali, que é um dos, né, o novo mandamento que Jesus veio e disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu mudei, né, Dani? Eu usei a palavra depois, que é a mesma coisa, né? Eu não posso amar, eu não posso ver no outro beleza e grandeza se eu não vejo em mim primeiro. Então, um exercício, Protagonize existe para isso, para que eu me veja, goste do que eu vejo, entenda do que eu vejo e veja propósito para que então outras pessoas possam ver também. E nesse os meus olhos vão sendo abertos e eu vejo grandeza em você também. E vejo grandeza nesse dia, nesse episódio, em mais um episódio. Fico muito feliz de ter você aqui junto. Obrigada, Dani, mais uma vez. E nos vemos quando? No próximo episódio, na próxima quinta-feira, certo? Certo. Então, um ótimo dia aí pra vocês. Nos vemos na próxima quinta, episódio número 3. A nova temporada tá linda, não tá não? Então convida mais gente pra vir com a gente. Até lá!